Então vamos lá, eu sou Murilo Arantes, sou biólogo e agroflorestor, né? Eu sou responsável pela agrocentropia, né? Trabalho com o Ricardo Pagliarini também aqui na empresa, né? Que é uma empresa de consultoria agrícola, agroflorestal. E também sou responsável por manter as publicações aqui da agrocentropia, né? Desse canal de comunicação no Instagram e também agora com os vídeos, né? No YouTube. Então, para quem não conhece ainda os vídeos anteriores, não assistiu, né? Só ir lá no YouTube e acessar Agrocentropia, né? É esse nome mesmo, não tem underline nem ponto. Então, vai lá, Agrocentropia no YouTube e acessa as entrevistas que a gente já fez anteriormente e, e tem acesso a esse vasto material que já tem horas e horas de gravação lá com. Eu acho que já são próximos de 30 entrevistados, agroflorestores e agroflorestoras do Brasil. É isso. Esse projeto, né, o projeto Vê Quem Planta, ele tem o apoio do MAIS, que é o Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica, e também do projeto Nós Fazemos o Clima. Então, quem não conhece ainda esses dois movimentos, esses dois projetos, vai lá, os perfis deles estão no Instagram também. O Mais é um movimento que busca levar esse conhecimento para a mão dos agricultores tradicionais da agricultura familiar. E o Nós Fazemos o Clima é um projeto grande, projeto que vai servir como um grande guarda-chuva para diversas atuações ligadas à agricultura regenerativa, agroflorestal, e está só no começo. Então, nós fazemos o Clima 2020 e vão lá, acessa, sigam esse perfil lá também. Hoje eu vou entrevistar a Noni, e a Noni Bazarian, é do sítio Amaranto. Né? O perfil dela no Instagram é sítio.amaranto e o perfil pessoal dela é Noni Bazarian. E a Noni é agroflorestora, bióloga, com doutorado em restauração de florestas e educadora em agroecologia. Produtora no sítio Amaranto, com foco na produção e beneficiamento de plantas medicinais em sistemas agroflorestais. Uma breve apresentação, ela vai poder comentar um pouco mais para a gente. Tudo bem, olha, eu vou ter que fazer aquela gambiarra ali. Então, me fala. Espera. Tranquilo, tranquilo. Eu já vou avisar aqui o pessoal. Nonita precisa fazer uma que ela está chamando de gambiarra, mas na verdade a câmera de frente não está funcionando, ela vai usar a câmera. Aliás, a câmera de frente está funcionando, não está a da tela, do celular dela. Então ela vai virar o celular e vai posicionar do lado do computador, onde vai ter a minha imagem para ela poder acompanhar. Legal, então vamos lá, vamos ter essa prosa, né? Falar um pouco de agrofloresta, falar um pouco do seu trabalho. E para mim é um motivo de alegria estar aqui falando com você nessa noite. Cumprimentar a todos que estão aí entrando também. E é isso. Fala um pouco de você, Noni, se apresente aí para nós, né? Quem que é a Noni, onde que nasceu, o que que te conectou com o trabalho que você faz hoje? Conta um pouquinho desse caminho aí. Obrigada, Murilo. Primeiro eu quero agradecer assim o convite e te parabenizar por esse trabalho que você está desenvolvendo esse ano, nesse momento tão importante. Agradecer aí todos os presentes pela presença. Bem, eu sou nascida em São Paulo, cidade grande, Uhum. e tive privilégio de poder crescer em Ubatuba. Assim, a gente ia em família para de fim de semana, mas meu pai trabalhava em Ubatuba. Então, desde criança, assim, eu tenho muita familiaridade, né, com a floresta, com a mata, com a natureza, e logo já tinha esse interesse de estar perto, eu não sabia muito o que fazer, assim, né, de formação. Uhum. E minha família é basicamente bem urbana, assim, não tem ninguém da minha família que tem um veio próximo a mim, né? Meus avós também
Eles são imigrantes, todos os meus avós são imigrantes da Armênia, Olha vieram para só. o Brasil fugidos assim do genocídio que estava acontecendo e vieram parar na cidade e eu não tive esse contato através dos meus avós com a terra, né? Eu sinto que foi meu próprio caminho que me levou em contato com a floresta e aí eu escolhi a formação de biologia assertivamente, mas Uhum. logo que eu cheguei, eu senti um vazio assim, falei, nossa, eu não estava encontrando nas disciplinas que eu estava recebendo muita informação de como eu quero salvar o planeta, eu me dar algum, sabe, algum alento do que a gente pode fazer, né? Era muita pesquisa, uma escola muito forte, né, baseada bem na pesquisa básica. Foi muito interessante assim para conhecer, lógico, todos os grupos vivos, uma ótima formação, mas eu sentia muita falta de aplicabilidade. Uhum. E, e aí eu tive a sorte de conhecer pessoas certas no caminho, que foi mais fora assim da sala de aula, né, nas conversas, sempre fui muito inquieta, muito curiosa, e conheci uns amigos que estudavam agronomia em Botucatu, e isso logo no meu primeiro ano da faculdade eu consegui conhecer, ai, muito felizmente, que foi assim um alento para mim, a permacultura, a agroecologia, e eu participava dos mutirões na agrofloresta do Timbó, que é o Uhum. grupo de agroecologia lá da Unesp, do grupo dos estudantes, né? Certo. E sou muito grata a esse povo que me iniciou. E foi lá que eu escutei pela primeira vez, em 99, o nome do Ernest, assim. Uhum. E, e aí eu já me comecei a militar muito, assim, como estudante, para assim, a extensão rural, os trabalhos com os assentamentos aqui do estado de São Paulo. E, e aí eu conheci os quintais agroflorestais, todo esse conhecimento, esse conceito foi chegando em mim, assim. E aí eu já me senti uma estudante de biologia com um viés muito de aplicação, assim, Uhum. desde o começo. E aí eu tive a oportunidade, em 2001, de fazer meu primeiro curso com o Ernest na Vila Yamagishi. E quem organizou esse curso foi a Patrícia Vaz. Uhum. Então, e aí eu já comecei a fincar minhas referências, né? Dessa visão de mundo que realmente para mim foi um apaziguador, assim, né? Dessa inquietação estudantil, juvenil, de o que fazer, como é que a gente pode aplicar. Então, para mim foi, ufa, já encontrei um caminho. E daí teve muitos desdobramentos, né, Murilo, desde então, assim, Uhum. eu trabalhava num viveiro de mudas, já estava muito apaixonada pela floresta, queria muito trabalhar com floresta, com recuperação de área degradada, e eu sempre me engendrei muito nos movimentos de agroecologia, então participava de projetos no interior de São Paulo, Iperó, Piracicaba, Sumaré. Então, aí eu fui bebendo de outras fontes também, né? Da permacultura, da agroecologia, tive outras referências. E, e aí, logo que me formei, eu já fui direto trabalhar mesmo como extensionista rural nesses assentamentos, que era uma mescla de trabalho socioambiental com agrofloresta, com agroecologia, com recuperação de mata ciliar, mas tinha um trabalho muito social, assim, Uhum. de compreender esse território rural, essa cultura rural, e eu aprendi muito com os agricultores. E eu, com esse olhar de bióloga, querendo trazer as espécies, né, as espécies nativas. E aí, e aí começamos a implantar a agrofloresta como forma de recuperação dessas áreas, né? Que eram, no Legal. começo, era um projeto da Secretaria do Meio Ambiente, era apoiado pela Secretaria do Meio Ambiente,
e era bem piloto, assim, de como a gente poderia, nessas unidades de conservação dentro das propriedades rurais, poder colocar espécies de interesse econômico e interesse também para os agricultores, né? Uhum. Então, daí a trajetória continua até eu chegar no sítio, né? No sítio Amaranto. E nesse caminho eu me interessei muito assim pela pesquisa, eu tive muita vontade de voltar para a pesquisa e entender mesmo como que esses plantios realmente traziam a resiliência mesmo da biodiversidade. Voltei para o laboratório, para a universidade e fui trabalhar com a resiliência da floresta mesmo, né? Uhum. Através do olhar dos polinizadores e das plantas que eram plantadas. Então, eu estudei alguns SAFs, floresta regenerada, floresta plantada, com o intuito assim só de recuperação. Isso no E mestrado. no Tá. mestrado que depois virou um doutorado, na verdade. Depois eu acabei emendando, porque eu tinha coletado muitos dados, e aí a própria banca falou, cara, se você quiser continuar direto a analisar, eu acho que você tem muito pano para manga, porque você está fazendo uma coisa inédita que ninguém fez, que Uhum. era olhar a rede de interação, né, de planta e os polinizadores no olhar da floresta, né? E aí eu Legal. segui, mas era isso, eu não tinha bolsa, eu sempre continuei trabalhando nos projetos socioambientais, era o que sempre me nutria. Uhum. Então eu fazia essa vida dupla, né? Trabalhava nos projetos, assim, na aplicação e também fazia a pesquisa. Aí, quando eu defendi, aí eu falei, pronto, chega de pesquisa. Já entendi como funciona um pouquinho a floresta, e é muito bacana hoje visitar os princípios da sintropia, né, desenvolvidos pelo Ernest, e, e poder, assim, me ajuda, eu tenho conteúdo para compreender, assim, esse funcionamento da floresta, das interações das espécies, por essa formação que eu tive. Mas, sinceramente, Murilo, foi vindo aqui para o sítio, faz 5 anos que eu estou aqui num sítio da família, que Uhum. eu quis realmente viver da terra, assim. Falei, não, eu quero mesmo ter essa experiência mesmo de poder entender como uma agrofloresta funciona e, e também viver da terra, assim. Eu Uhum. passei muito tempo fazendo esse trabalho, né, de ir aos lugares, ter um olhar de fora, contribuir para o desenvolvimento e para principalmente para com que essas comunidades pudessem ter a legitimidade de poder trabalhar nos seus territórios. Então, eu fiz uns trabalhos de planos de manejo comunitário e uma hora eu falei, não, eu quero ter a minha própria experiência, né, de ser a beneficiária do próprio trabalho que eu desenvolvo. E resolvi enraizar, né? Depois de uns 15 anos na estrada, eu resolvi enraizar nesse E sítio. você está onde? É onde que fica para as Eu pessoas saberem? tô em São Roque. São Roque é muito próximo de São Paulo, mas faz parte da região metropolitana de Sorocaba. Tá? Eu estou no limite aqui da região metropolitana de Sorocaba com a região metropolitana de São Paulo. Para quem conhece esse eixo Raposo Tavares, sabe que é praticamente uma cidade atrás da outra. Uhum. E, Já passei por aí. e eu Eu, estou bem aqui no eixo, na entrada para Ibiúna, perto de Vargem Grande Paulista, e já na entrada aqui do município de São Roque. E é legal. quando, na verdade, a floresta começa a ter mais expressividade aqui no interior, nesses primeiros 50 quilômetros da Grande São Paulo. E, por incrível que pareça, aqui é um município bem florestal. E, e aí eu comecei a plantar agrofloresta num sítio que não tinha uma vocação agrícola. É, agora, Ele é... agora a gente vai Vale. falar um pouco mais do sítio Amaranto, porque eu sei que o início aí foi bem punk junk, o lugar escolhido, né? Por onde você começou, né? Tem toda uma condição, né? Que você precisou fazer um trabalho. Mas eu não sabia, né,
desses anos seu dedicando para pesquisa e trabalho de extensão também nos assentamentos. Nessa caminhada sua, vamos dizer assim, Noni, teve alguma comunidade que tocou mais seu coração, ou algum agricultor ou agricultora que deixou alguma marca mais expressiva, assim, que você sente saudade, ou algum conhecimento, alguma coisa que você queira compartilhar, assim, que faz sentido até hoje para você, desse trabalho que você fez? Nossa, com certeza, Murilo. Eu acho que eu não posso deixar de citar o assentamento de Sumaré, que eu trabalhei lá há 7 anos e, e foi muito massa. Eu comecei trabalhando com jovens e esses jovens cresceram e, e alguns seguiram o caminho assim de ser plantadores de floresta. E o Fabinho, que é um dos jovens, assim, um grande parceiro, um grande trabalhador e plantador de floresta, eles tiveram um viveiro, aí eles tiveram até uma cooperativa juntos de prestação de serviço na região, eles acabaram recuperando toda uma microbacia dos 3 assentamentos de Sumaré, então foi um trabalho que foi muito lindo de formação e eu tive esse privilégio de ver o desenvolvimento de várias pessoas, as mesmas pessoas, os mesmos indivíduos, né? E o pai do Fabinho, o seu Walter, foi a primeira pessoa que me apresentou assim o plantio orgânico, sabe? Uhum. Foi onde eu aprendi a plantar mandioca, onde eu aprendi a colher mandioca. Então foi assim uma experiência muito rica. E assim, trabalhei em outros biomas, né? Um dos biomas que mais tocou meu coração foi a caatinga. E eu fiz um trabalho no sertão da Bahia com agroecologia. E lá eu conheci Dona Iraci, que assim, lá eu considerava uma mãe para mim, eu ficava na casa dela. E o esposo dela, que é o seu Tertuliano, assim, que lá ele me mostrou como uma pessoa, assim, ele é o próprio ambiente que ele vive, assim, como é impressionante, o seu Tertuliano foi tão claro para mim a visão de que ele não tinha diferença, ele não tinha borda com aquele ambiente. As cabras dele, os cactos, a mandioca, o feijão, ele, as mãos dele, ele era a própria caatinga. Assim. Então, como que é a importância de um agricultor que está no seu território, tem seu conhecimento ali, sendo respeitado e podendo viver no lugar onde ele aprendeu a viver, onde ele conhece cada curva de rio, cada montanha, cada árvore, e passou a vida inteira lá. E eu estava ali naquele dia, no dia da morte dele, né? Eu estava ali na comunidade, no dia da morte dele. Foi muito forte. Isso estreitou meu vínculo com a Dona Iraci. E, e aí aquilo ficou muito marcado para mim, assim, aquele povo do sertão que me mostrou o que é abundância e o que eu achava que era assim, nossa, que como é que eles sobrevivem sem água, né? Eu fui daqui assim com essas Uhum. perguntas, né? Nossa, mas tem plantação no sertão? E aí eu passei 1 ano e meio nesse projeto. Eu tô falando sério, a minha própria ignorância, né? Não, isso é normal. E, A gente tem as nossas ansiedades, né? Muitas vezes nos projetos, e isso é comum mesmo. então, assim, acho que essas duas pessoas marcaram muito o meu caminho pessoal, e essas pessoas eu me comunico até hoje, e, e sei que eu vou visitar sempre, assim. Tem Muito outras bom, pessoas, mas eu acho que valeu a pena trazer essas. muito bom. Você me enviou algumas fotos, né, Dani? A maioria são aí do sítio, não é isso? Sim, Tá. Então tá conta um pouco. todas? É, são aproximadamente 9 fotos, né? Conta um pouco para a gente como que foi essa chegada aí, seu objetivo de plantio inicial, o que que você pensou, o que que você executou de início e tal, o que que você até o dia de hoje, como que está o sítio, né? O que que teve de mudança, qual que é o foco que tem hoje que não tinha talvez no início. Enquanto isso, eu vou mostrando algumas fotinhas aqui pro pessoal. Beleza. Bem, Murilo, aqui é um sítio da minha família, né, que estava abandonado desde que minha avó faleceu, em 2010, estava super abandonado.
um sítio de lazer. Uma casa grande para acolher a família toda, os tios, os primos, uma área de lazer com, né, um pomar, uma piscina, tinha um salão de jogos e só. E aí a floresta, boa parte uma área florestada, assim, e Uhum. umas áreas de grama, de gramado, e um pomar antigo, né? Na verdade, o sítio tem 3 hectares, um praticamente é construção, um é floresta, e os outros um hectare, na verdade, tem um lago, tem uma área que estava muito degradada, e tinha essa área de pomar com uma horta antiga, e uma área onde um caseiro aqui, que é meu braço direito aqui, o Reinaldo, né? Carinhosamente a gente chama ele de baiano, porque ele é de Itabuna mesmo. Já estava aqui, né, há 20 anos, 25 anos trabalhando, ele veio direto da Bahia para cá. E eu já tinha feito um plantio quando minha avó era viva aqui, e eu trabalhava nos assentamentos. Eu falava, eu queria ter um lugarzinho, algum lugarzinho que eu pudesse cuidar, né, que fosse a minha cara, assim, com as coisas que Uhum. eu trazia, com os feijões, as manivas de Sementes. mandioca que eu trazia dos agricultores. Então, eu já tinha feito um plantio de safra aqui há uns 15 anos atrás, um pomar. Eu implantei esse pomar para minha avó com um safra. Eu nem digo que é safra, mas era uma ideia de safra, vai. E, Muito bom. e foi onde eu colhi minha primeira batata doce, sabe? Feijão, e foi muito divertido. E eu já tinha feito esse plantio aqui com o próprio Reinaldo, que está aqui. Tem alguma Quando eu decidi foto? morar nos. Tem alguma Ai, não foto tem desse foto momento? desse. Desse momento não. Não, Mas tem uma do não tem. Eu início, só. eu acho, né? Essa foto que você está mostrando aí, Ah, pode deixar ela aí que eu já vou chegar nela, que é tá uma bom. foto de uma área que tinha um despejo de entulho, né? Tem um despejo de entulho aqui. É, isso eu Mas, vi enfim. isso. Teve uma live que eu vi você contando esse pedacinho aí. Eu lembro que você comentou. Esse pedacinho aí pode deixar que tem esse bem antes e depois. Mas eu comecei mesmo, Murilo, com a área perto da casa, que é mais em cima, acho que são as áreas mais antigas. Tá. E a primeira área que eu implantei, quando eu decidi vir e falar, não, vou morar no sítio, quero aprender mesmo. E aí eu acho que vale a pena falar que nessa época eu fui fazer um curso de agrofloresta. Eu já tinha feito outros com o Ernest na Fazenda São Luís. Fiz 2 nesse inteirinho que eu contei. Eu estava fazendo o trabalho de extensão. Eu cheguei a ter contato, né, com outros cursos para ir me aperfeiçoando, apesar de não estar plantando mesmo minha própria comida, mas eu acho que ajudava muito como extensionista, né? Trazer essa mensagem, me formar para poder passar Uhum. esses conceitos todos. E mas realmente assim, o que fez totalmente a minha diferença para estar no sítio e virar e me tornar uma produtora foi o curso que eu fiz com o João Pereira no Sítio Semente, que é um grande professor para mim. E lá eu entendi a implantação mesmo sistematizada, né? Como que eu poderia fazer no meu sítio. Então, nessa época, então eu fiz esse curso logo que eu cheguei no sítio e a gente seguiu a gente se inspirou no modelo desenvolvido pelo João e pelo Ernest no Semente. E eu Uhum. comecei com a área do pomar que já estava implantado. Então a ideia era produzir meu próprio alimento, produzir frutas e viver perto da natureza, aprendendo com a agrofloresta. E aí eu não imaginava que eu, de repente, ia ter um excedente e que aí isso ia ser uma geração de renda, né? Eu não imaginava, assim, quando eu cheguei, eu tinha vontade de aprender, de ficar perto da natureza, plantar, manejar. Assim, em 6 meses a gente já estava escoando para os familiares e amigos, e uns 8 meses eu decidi parar de fazer qualquer trabalho externo e falei, se eu quero aprender mesmo, eu vou ter que manejar todos os dias, eu vou ter que plantar todos os dias. Foi a própria agrofloresta que me chamou, assim. Legal. Então, aí o foco era hortaliças, né? A gente entregava cestas para São Paulo. Foi muito rápido isso, porque só pela rede de amigos, né, apoiando, a gente começou sem muita divulgação, a gente também
né, não pretendia virar uma distribuidora comercial de orgânicos. A gente queria distribuir o excedente. E aí as frutas no ano seguinte já começamos até a colher algumas frutas, até do pomar já começou a ter, Antigo. Uhum. do pomar antigo, então a gente já tinha abacate, limão, carambola, coisas que eu tinha plantado 10 anos atrás. E, e aí, enfim, aí aconteceu uma questão pessoal bem forte na minha vida, assim, de tipo uma grande mudança. E, e aí eu tive aí eu me dei assim de presente assim um momento de reavaliação, sabe? Reavaliação de tudo. E eu fui seguir assim para mim dentro de mim um sonho, uma paixão que eu tinha há muito tempo, que era com as plantas medicinais mesmo. Eu senti agora é o momento de então poder estar com elas assim. E E eu já tinha, assim, eu já conhecia a Nath Miguel, a Nath Miguel, inclusive, tinha vindo aqui para o sítio Amaranto com o João, quando eles deram um curso aqui. Aham. E aí eu senti que era isso, não sei, senti assim no meu coração que eu precisava me reaproximar dela, assim, de uma amiga que eu tinha conhecido e, e foi muito incrível, assim, eu fui nesse primeiro curso que a Nath Miguel deu lá em Minas Gerais, lá no Apuã, lá no Gamarra. E foi muito especial. Para mim, aquilo foi um recomeço, assim. Foi quando eu senti que eu poderia imprimir ali na minha vida a minha história de verdade, assim, com tudo que eu tinha dentro, que eu tinha acumulado por tanto tempo. E eu voltei com esse objetivo. Eu quero plantar planta Isso, medicinal isso foi mesmo. quando, Isso Anitta? vai completar 3 anos. 3 anos. Foi em Legal. janeiro de 2000. É, janeiro de 2018, se não me engano. Então E eu aí tinha também. estreitando ainda mais os laços então com o Cid Semente. Lá com o João, É, lá atrás, exatamente. depois com a Nath. Muito bom. Isso, assim, sou muito grata a eles, assim. A Nath, senti que assim, me proporcionou e me ofereceu uma visão de mundo que ela estava desenvolvendo, que eu poderia também trazer a minha força, a minha conexão com a natureza, também num olhar produtivo, né? E eu falo que hoje eu trabalho bastante no laboratório, né? Hoje eu tenho boa parte do meu tempo eu desenvolvo e beneficio plantas, mas eu falo que eu vim da floresta, né? Eu não vim do laboratório. Então, para mim é muito recente esse trabalho de manipulação. Aham. E eu senti mesmo que foram as próprias plantas medicinais que acabaram me despertando. Eu estava precisando daquele acolhimento, sabe? Foi um momento que eu precisava daquela cura, daquele. Sabe aqueles momentos da vida que a gente dá uma morridinha, que a gente dá uma mortezinha, assim, que dá Umas uma. pausas, De né? repente, de repente o chão abre e nada daquilo era. Tudo desaba, e aí você fala: pera. Então, eu sinto que as plantas medicinais, através dessas mensageiras, assim, de Aham. amigas, daquele lugar mágico também, lá no Apuã, onde a Nath Souza também cuida. E aí eu fui me despertando, assim, eu sinto para quem realmente para o que eu realmente vim fazer, assim, de verdade, Murilo. Eu senti que lá eu consegui, a partir dali eu consegui integrar Legal. todo o meu trabalho com a floresta, todo o meu trabalho social, todo o meu trabalho com a conexão, tentando trazer as pessoas para próxima da terra, assim. E aí parece que a magia começou a acontecer. As próprias plantas começaram a se apresentar e eu nem sei muito como te contar como eu Não, comecei a muito. implantar os safes medicinais e aí eu tive a coragem de encarar essa área aí, né? Essa Entendi. área de entulho. Até então eu não tinha
Aquilo para mim era a zona 5. Nossa, eu ainda não vou, nem vou chegar aí. Para mim era, Deixa eu ver se era tem muito. alguma foto do SAF que você plantou em volta da casa. É esse? Ah, eu acho que tem. Tem sim. Tem umas áreas de banana sendo manejadas, Isso, uns umas áreas. canteirinhos e tal, com alface, com alho poró. É. Esse é Ah, em não, volta. isso aí é no entulho. Isso aí é no entulho. Essa horta que tá com a casa ao fundo, uma casa vermelha. Ah, Ah, não, tá. essa aí é no pomar. Essa aí é no pomar. Tá certo. A área de baixo, onde você está vendo umas bananas. Não, não, volta lá. Essa é a área do entulho. Essa aqui. Se você. Vê aí se já alterou. Esse aqui tem umas É que eu tô vendo bananas, pelo. tem o eucalipto. Não, vai mudar aí. Isso, vai mudar. Essa área onde está umas pessoas e aí tem umas bananas e uns Isso, eucaliptos, isso, essa isso. área é a área do pomar. Exato. E esses canteirinhos que eu abri, eu tô tentando abrir espaço, assim. Eu tenho um limite de espaço, tá? Uhum. Eu tenho que inventar canteiro. Eu estou tirando a borda da floresta aqui. Nessa foto, à minha direita, eu estou tirando a borda da floresta, tentando até melhorar a permeabilidade da biodiversidade aí na borda. Eu estou tirando plantas Sim, cipós, plantas que dominam muito, como maricá. E eu gero biomassa para os meus canteiros, fazendo o manejo da borda da floresta. E abro uns canteiros ali onde eu consigo, assim. Isso aí era um lugar que eu não imaginava no começo que eu ia plantar, mas eu comecei a plantar em tudo, assim. E eu tô abrindo um pouco a capoeira, e fazendo um safes mesmo dentro da capoeira, né? Fazendo esse pulso de regeneração, abrindo clareiras mesmo. E então essa área aí eu já tem, na foto tinha 3 anos, agora ela já tem 4 anos e meio. Tá? tá. Não, não esses canteiros aí tem 2 anos, mas aqueles lá de baixo é o pomar, exatamente. Aí não sei se dá para ver, lá atrás tem um telhadinho, uma casa branca, essa é a casa. Entendi. Voltei aqui. É porque você vai ver eu alterando aí. Em algum momento eu fui e voltei. Mas Beleza. dá para ver aqui a mata do lado direito, os canteirinhos, né, ao fundo as bananas, dá para ver que tem um safezinho ali que fica mais próximo da casa. E então, nessa área que está aqui, que tinha o entulho, você decidiu plantar e abrir essa área, né? Que hoje ela está Aí eu assim. resolvi. Não sei Hoje em se dia ela tá com aquelas alcachofras e rosas. isso. Então Não é sei essa se. imagem que eu coloquei aqui agora. As pessoas estão vendo agora e vai aparecer aí Isso. para você. Ah, que legal. Então, Murilo, aí eu utilizei de todas as ferramentas que eu conhecia para poder regenerar. Então, isso aí eu contratei uma retroescavadeira, porque o que tinha aí? Tinha vergalhão. Na verdade, o que aconteceu? Tinha. Como é que chama aquilo? Resto de construção, não? Uns, Entulhos? não, essa construção aí, ela é dentro do terreno, mas está fora do sítio. Certo. Isso foi feito na década de 70, na década de 60, 80, aliás, e para fazer esse arrimo, teve todo, né, um aterramento aí. Porém, depois foi trazido uns pilares, eu esqueci o nome do negócio, agora me deu um branco, mas uns pilares gigantes, de concreto e vergalhão, tá? Bem grandes, foi trazido aí. Uhum. E foi tipo um bota fora que não sabiam o que fazer com isso. E aí foi explodido aí. Eles implodiram esses vergalhões com cimento aí. Então era só cimento e vergalhão, não Caraca. tinha lixo, graças a Deus. E ele tem mais ou menos uns 2 metros acima do nível da terra. Eu estou numa área elevada aí, tá? Não dá Sim. para entender muito, mas eu estou numa área elevada. Então eu só tinha viga, boa, valeu, Tati. Só tinha viga de concreto.
A Tati me ajudando aí. Só tinha viga de concreto. E aí eu peguei uma terra que tinha entulho, aí sim, tinha mais entulhos embaixo, e pedi para o cara da Retro dar uma aplainada, porque não dava nem para andar, Murilo, só tinha vergalhão, era super perigoso, né? O negócio Entendi. estava implodido, ele estava todo irregular. Então a gente passou uma retro, e aí tem aquele aspecto que foi bem naquele dia, essa foto, a foto antes, né? Anterior. Aham. Que é uma terra de aterro, uma terra de subsolo, sem vida, com um pouco de entulho para ficar plano. E aí a gente começou a fazer um trabalho de tirar as pedras e fazer os canteiros e criar a terra, sucessão primária, de cima dessa terra. Né? A gente começou esse trabalho em maio do ano passado, de 2019, e aí eu tive muita ajuda de um grande outro mestre, que eu tenho muito contato e sou muito grata, que é o Peter Webb, que é um grande mestre, um agroflorestor, permacultor, e que ele tem um Permacultor, sítio aqui. conheço o trabalho dele. Muito bom. Sim, ele me orientou muito aqui, sou muito grata a ele. Ele tem o sítio dele é aqui em Itapevi, a gente é vizinho, Ó, e legal. ele frequenta aqui o sítio e a gente troca bastante figurinha. E ele foi um dos grandes incentivadores que eu era capaz de regenerar essa área. Assim. Então, eu consegui ampliar, né, em, sei lá, uns 800 metros quadrados, o que não é muito, mas para minha escala é bastante, minha área de plantio, né, regenerando aí. Então, Você trabalha a gente, com quem aí hoje, né? Ou que começou com você e está aí até hoje? Tem pessoas que te auxiliam? sim, então, hoje a gente está aqui com o Reinaldo, que é o baiano, que é o caseiro daqui, que trabalha ativamente na agrofloresta, Aham. na área produtiva. E o Tony Matos, que é o meu companheiro, que está aí também, ele chegou Escreveu esse aí, ano. viga de É, ginásio, ele, tá? exato, ele também é um plantador, um agricultor, agroflorestor, e que chegou em São Roque esse ano e está cada vez mais se envolvendo com a produção do sítio Amaranto. Legal. Ele tem plantios em outros lugares aqui, tem parcerias com outras pessoas e está chegando mais junto aqui. Aí a gente recebe voluntários que acabam ajudando bastante. E no ano passado, que teve vários cursos aqui, vários mutirões, a gente abre para mutirão, muita gente de São Paulo, de Sorocaba, da região vem. Mas esse ano praticamente a gente ficou mesmo fechado e só com alguns voluntários que ficou aqui por um período mais longo. Então é mais recentemente era uma equipe de 2, eu e Baiano, e agora com o Tony chegando, assim, uma equipe de 3. Legal. Vocês Então, mantêm entregas ainda, né? De verduras? mantém o quê? Entregas de cestas ou venda Ah, de então, verduras? faz um. Eu sou feirante da Feira Agroecológica de São Roque, Uhum. que é toda quinta-feira, das 8 ao meio-dia. E eu distribuo meus alimentos para as cestas do Tony, que ele faz a distribuição, ele tem o trabalho dele, a iniciativa dele, que chama Regenera Alimentos. Uhum. E eu tenho os parceiros aqui da Plantear Orgânicos, que são meus vizinhos, que eu vendo para eles. Eu optei, Murilo, eu não Ah, estava com perna de também fazer o serviço de distribuição. sim. Então, o ano passado, quando o meu laboratório começou a ganhar força, eu optei de ser fornecedora e só ficar produtora e não fazer distribuição, não ficar no comercial. E na Isso. pandemia bombou as vendas, né? Tipo, as pessoas procuraram muito, aí eu foquei mais, assim, até voltei a produzir mais alimento por conta da demanda da pandemia, mas Aham. as minhas áreas prioritariamente são todas de medicinais. Muito bom. Então, nessa área aí, hoje eu chamo de sistema agroflorestal, mas aí como tem entulho, não tem muitas árvores, mas tem Uhum. bastante margaridão, bastante biomassa. Então, hoje o sistema ele vai ficar permanente assim, porque ele está com lavanda, com rosa, com alcachofra, que são plantas mais perenes, né? Uhum. E não são tão anuais. Então, ela passou por horta e agora está com esse SAF medicinal aí, curador dessa área degradada.
Tá. Tem algumas imagens aqui, tem as cestas, eu estou mostrando aqui pro pessoal. Tem Noni com um funcho aqui, bonitão. Alguns produtos da É, cesta. Muito bom. E tem uma última foto que tem uma floresta ao fundo. E aí dá para ver uns eucaliptos manejados e tal. Que tem umas palmeiras. E são essas fotos. Mas ó, o tempo tá voando, eu ainda quero fazer umas perguntas boas para Noni. Então, a gente está sim. conhecendo aqui o Sítio Amaranto. Quem não segue ainda, vai lá, segue o Sítio Amaranto no Instagram, conheça o trabalho, as postagens que a Noni vai fazer lá e tudo mais, junto com o Tony e o Baiano, todos lá trabalhando. E aqui então das fotos eu acho que ficou legal. Eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouco, né, da onde a Noni está lá. E nesse trabalho, né, eu vou, eu sei que tem um trabalho que você auxilia também, Noni, que eu sinto que é importante, que vai conectar com um outro assunto que eu quero conversar com você. Mas o que é o Rama e qual a importância desse trabalho para você, né, enquanto agricultora e mulher, né, fazendo esse trabalho com a agricultura, de encontrar e auxiliar a formar um grupo, né, chamado Rama. Conta um pouco para as pessoas saberem primeiro o que é e depois a sua ligação com esse trabalho. Bom, a Rama é uma rede de apoio às mulheres agroflorestoras. Ela é uma iniciativa que já estava pulsando no coração de muitas mulheres que estão trabalhando com agrofloresta e com agroecologia. E aí, quando jogaram assim uma faísca, o negócio incendiou, né? Então, a gente teve um primeiro encontro, assim, um primeiro encontro presencial de se encontrar e se ver lá na Salve Paz, lá na Gudrun, lá, e foi muito lindo, foi um encontro mesmo de mulheres da agrofloresta, e lá a gente decidiu juntas, né, formar uma rede de apoio, principalmente, assim. Eu mesma aqui no sítio, né, pessoalmente, eu senti essa necessidade de me juntar e de me juntar com mais mulheres, assim. Eu senti essa necessidade de poder compartilhar a minha visão, que nem sempre tem uma estrutura de pensamento que a gente chama de mais masculina, mas não porque é ligada a homem, mas assim, porque é mais voltada à eficiência, voltada à produtividade, que a Mas gente Yang, também tem essa formação. Oi? mas Yang, Mais yang, digamos. Eu sou muito yang. E eu mesma tinha dificuldade de aceitar o meu lado mais sensível, meu lado mais sutil e receber outras informações e às vezes ser guiada por outras intuições dentro do meu manejo agroflorestal. Então, como eu sempre tive professores, professores homens, e, e também meu pai também super forte de querer resultado, me exigindo, meus outros relacionamentos também me exigindo resultado, me exigindo eficiência, e eu mesma entrava nesse conflito. E eu sentia necessidade, então, assim, tantos cursos que eu participei, né, desde o começo de 2000, sempre com muitos homens, mesmo nesses trabalhos de extensão, era muito difícil, né, ser mulher, e muitas vezes as próprias mulheres das comunidades achavam estranho uma mulher tá sozinha, viajando, sem filhos, cadê seus filhos, cadê seu marido? Então, eu senti essa necessidade mesmo, uma necessidade de compartilhar minha experiência com outras mulheres. E aí é só falar nesse assunto que todas as mulheres sentem essa vontade de compartilhar e se sentirem necessidade ainda desse espaço. Então, eu percebo assim, Murilo, se a gente ainda precisa desse espaço para se ouvir, é porque a gente ainda está passando por momentos onde as nossas vozes não são ouvidas em outros lugares. uhum. Então, quantas mulheres que falam, nossa, às vezes eu não consigo dar minha opinião
nas decisões do que plantar, de como plantar nos sítios da minha família, porque é o homem que decide. Uhum. Ou eu mesma não me autorizo e não me legitimo a tomar essa decisão e ser protagonista da minha própria vida, né? E quando a gente fala isso num campo, você está me acompanhando? De repente Tô, a travou? gente tá, não, tô Ah, tá. aqui. De repente, no campo, isso fica muito mais evidente, né? Isso fica muito, muito evidente, porque se existe machismo na cidade até hoje, no campo isso, no interiorzão, ou mesmo não tanto no interiorzão, mas isso é muito, muito, muito presente na vida de muitas mulheres. Então, foi isso. Eu senti que eu tinha essa necessidade. Eu confesso que eu fui uma grande incentivadora dessa rede, porque eu sempre cutucava as minhas amigas e minhas irmãs que estavam no sítio sobre esse assunto. E vira e mexe, o machismo aparecia em várias situações, sabe? Em várias situações. Desde você lidar com uma pessoa que é homem no campo, de não te ouvir, até você ir comprar um material e buscar um esterco e a pessoa falar, cadê seu marido? Sabe? Coisas assim, recorrentes do nosso Caraca. dia a dia. Até nós mesmas, às vezes, não tendo coragem de pegar uma ferramenta, porque com medo. Com medo, porque, enfim, não tem essa coragem de falar. A gente está em qualquer lugar que a gente quiser. Isso para os homens também, né? Eu sinto que não é um movimento que a gente quer ocupar o lugar de ninguém. A gente só quer fazer o que cada um sente com seu talento de fazer e ser. Então, eu gosto de fazer esse paralelo, né? Tem homens que têm habilidades sensíveis maravilhosas e que são puro magos e que querem ficar mais dentro das casas, fazendo o pente fino. E tem mulheres que amam pegar no trator, pegar na motosserra e às vezes não se sentem encorajadas. Então, acho que a Rama é essa rede que nos apoia, sabe, sem hierarquia, sem totalmente horizontal, totalmente orgânica, cabe todo mundo, é a pura inclusão, é a pura força mesmo da natureza, assim, eu sinto nessa abundância de que tudo acontece de uma forma muito generosa, todo mundo se doa e as coisas acontecem fluidamente. E aí o que eu sinto é que tiveram 2 encontros presenciais, então um na Gundro e um há um ano atrás, exatamente um ano atrás, na Fazenda São Luís, onde a Potô, Denise Amador, nossa querida, nos recebeu maravilhosamente lá, com todas do Mutirão Agroflorestal. Foi muito enriquecedor, a gente estava em 80 mulheres, 80 e poucas mulheres, e aí o negócio explodiu, de força, de poder atingir mais pessoas, vieram mulheres indígenas, né, quilombolas, de assentamentos, e a gente tinha previsto mais um encontro, Uhum. e vai desde, assim, passar conhecimento técnico, onde as mulheres se sentem mais à vontade de aprender com uma outra mulher, por exemplo, a manejar uma agrofloresta, ou uma motosserra, por exemplo, ou um trator, até questões mais filosóficas, mais conceituais, e até as trocas, né, de sementes, onde a gente quer ir, e pensar numa sociedade mais justa, mais ampla. Então, eu sinto que a Rama passa por todos esses níveis, né? E aí, com a pandemia, o encontro, que inclusive estava programado para ser aqui no Sítio Amaranto, este ano, foi cancelado, e a força das mulheres era tanta de compartilhar e de se juntar que a gente resolveu fazer os encontros virtuais, né? Para manter essa chama acesa de que não estamos sós, não estamos sós. Não desista, não desanima. E foi um sucesso, assim. Nossa, da mesma maneira que você está fazendo esse trabalho, que é muito louvável, assim, muito importante nesse momento a gente passar em boas informações, né? Passar esse incentivo de continuar plantando. Eu sinto que os enramas virtuais também tiveram essa função, mas também trazendo vozes das mulheres, né? O que as mulheres estão fazendo. Então, esse reconhecimento
do protagonismo da mulher no campo, na agroecologia e na agrofloresta, assim, né? Então, quem quiser entrar e quem ainda não está, assim, dentro da rede, a gente apoia muito todas as mulheres chegarem, porque daí a troca é infinita, né? Exponencial. Basta você entrar lá, você propõe um tema, você faz uma pergunta, todo mundo acaba se ajudando e se respondendo. Muito E a gente bom. está fazendo um mapa, né? A gente tem um mapa já de mapeadas. Se não me engano, a gente já está com 400 ou 500 mulheres na rama. Não sei se vocês estiverem aí, mulheres. Renata, Denise, me ajudem. Mas a gente, tanto é que a gente saiu do WhatsApp e foi para o Telegram justamente porque não acolhia todas as mulheres da rede no Sim, Brasil todo. Tem gente de fora do Brasil também. E, e aí a gente está pondo isso no mapa, Murilo. Tá muito bacana para a gente poder se encontrar onde está cada uma, para ter organizações de mutirões regionais, de muito poder uma bom. ajudar a outra. E então, assim, realmente é uma rede de apoio, é isso que eu sinto. Muito bom, muito legal. E eu fico feliz também do Rama, da Rama, né? A gente poder também ter na origem essa ligação com o trabalho do Mais, né? Que foi era uma necessidade mesmo que a gente identificava e identifica ainda, né? Nos cursos, né? De como que o movimento agroflorestal nessa nova onda, né? Ele veio, né? Chegando muito forte nas cidades, encontrando meninas, né? Principalmente assim, se na zona rural a gente já sabe que existe todo um fator cultural, né? Que você explicou um pouco e vivenciou isso nas comunidades também. Quando a gente fala de meninas, né? No ambiente urbano, para poder ter esse contato com a agricultura através da agrofloresta, também enfrentando dificuldades. A gente observava isso nos cursos, né? E uma forma de trabalhar isso foi fazer esse primeiro encontro lá na GUD, né? Por identificar essa necessidade. E dali, né, nessa sementinha plantada, nascendo esse movimento lindo, eu fico muito feliz, né? E acompanho, e as lives também, já acompanhei várias, as que eu pude entrar, né? Que eu pude estar presente, principalmente no início do período da pandemia, em que eu tive mais tempo disponível. Mas fico muito Uhum. feliz de saber disso, que está crescendo, que está sendo feito esse mapeamento, né? Desse trabalho. Então, só para quem não conhece, o perfil é rama.agroflorestoras. Então, para quem ainda não segue, vai lá, segue para poder acompanhar todo o trabalho. Vão ter encontros futuros, com certeza. E é isso. Se quiser falar mais alguma coisa, eu tenho mais Não, pergunta para você. lá tem o cadastro, tá? Dentro do perfil da Rama tem o cadastro, o link do cadastro, para você fazer parte e entrar no grupo do Telegram. Para poder acompanhar tudo bem de pertinho lá. Isso. Beleza. E você pode deixar uma. A gente já está chegando para a parte final, viu? Da live. Já vai. Vamos chegar aqui a 1 hora, mas agora já o Instagram está indo um pouco mais adiante, tranquilo aí. A gente pode seguir um pouco mais. Mas Uhum. como essa live vai para o YouTube também, lives um formato também não muito grande, fica melhor também para a gente ter o vídeo mais acessado depois de chegar em mais pessoas. Então, Tá certo. eu tô achando super, super legal essa prosa que você viu, Nani. Ai, Imaginando, obrigada. imaginando todo esse contexto que a gente ainda tem social, né, ligado à atuação e à presença feminina, né, no trabalho de agricultura, né, e o que você pode deixar de mensagem para meninas, vamos pensar assim, para jovens, né, ou mulheres mesmo, que estão na cidade, principalmente, e que querem ou têm vontade de fazer o que você fez, por exemplo, o que você pode deixar de incentivo ou de mensagem do que o que ela tem a descobrir, né? Se mergulhando num mundo como esse. O que você tem para dizer para elas? Bom, primeiro que eu tenho para dizer é que eu sinto que a agrofloresta, ela tem o poder muito forte de nos ajudar a gente encontrar o nosso lugar do mundo,
não é, isso não é só comigo, tá? Isso não é só, foi comigo, mas eu sinto que para muitas pessoas que essa desconexão que a gente tem com a natureza, que não necessariamente você precisa morar na floresta para poder sentir a conexão, não. A conexão que é você se sentir parte, né, do ambiente que a gente está, desde através da alimentação, do ar que a gente respira, de onde vem essa água, para onde ela está indo. A agrofloresta, elas nos ajuda praticamente a compreender, né, a nossa função no sistema. Eu acho que esse é o maior instrumento, o maior legado que o Ernest nos ajuda a interpretar a natureza para a gente poder se entender nesse mundo. E aí, com isso, com essa maneira, que para mim isso é uma maneira de viver, assim, é compreender que eu faço parte, sou um elemento fundamental, mas não sou o pedestal, claramente o principal. Que todas as espécies elas têm um papel e que tudo roda numa harmonia e numa sucessão muito incrível de uma espécie ajudando a outra. E as plantas, elas têm esse poder, essa capacidade maravilhosa de funcionar numa maneira de se multiplicar e de nos ensinar essa conexão e essa abundância o tempo inteiro. Que cada espécie tem o seu papel, não tem mais ou menos importante, não tem mais ou menos, não tem melhor ou pior, desde a plantinha que vai durar 3 meses até a árvore que vai durar 500 anos, todas têm, né? Todas têm sua função, porque sem aquela plantinha de 3 meses, aquela árvore nunca conseguiria se desenvolver. Então, essa percepção maior que a gente faz parte da natureza, isso já nos preenche de tanto sentido que eu acho que a gente pode encontrar nosso próprio caminho em qualquer atividade que a gente desenvolva. Porque a atividade, eu sinto que é um personagem, né? É o que a gente vai fazer, qual é o nosso talento. Agora, como a gente faz, que é é o que a gente vai deixar aqui de legado, a nossa impressão no mundo. Então, eu digo que mesmo as pessoas que estão na cidade, se elas conseguirem exercitar esse pensamento de se sentir parte dessa rede de vida acontecendo, basta, ter um elemento vivo que seja um vasinho, que ela sempre tenha essa consciência da vida, morte, renascendo e as plantas, porque a vida está acontecendo em todos os lugares, né? Na cidade, ela tem menos possibilidades de formas de vida, de se expressarem lá, mas está lá, né? Tem muitas plantas, muitos pássaros, tantas abelhas nativas, inclusive em São Paulo, é impressionante. Então, eu sinto que a primeiro estalo que eu dou é a gente conseguir se sentir nessa rede. Não só mentalmente, mas se sentir mesmo. E às vezes, tendo a presença das plantas ali no dia a dia, ajuda muito a compreender, porque elas estão ensinando para a gente diariamente. A partir disso, o que eu sempre falo, não tenha medo de plantar, não tenha medo de interagir. Eu não sei como faz. Pega a semente, põe ao contrário. Assim, não importa muito. Vai tentando. Eu sinto que o conhecimento está muito disponível. Todas essas lives, a internet. Tem muito vídeo. O problema não é a técnica, concorda? Não é assim, como planta uma semente de manga. Então, a gente não precisa se ater a isso agora. Eu sinto que o momento é um chamado tão forte, esse momento que a gente está vivendo é tão forte. Para mim, sim, ele é assim, o ultimato da natureza, do tipo, pessoal, acordem! Sabe, é um grande chamado, é um berro, não é um chamado, é um berro assim, da natureza. Tipo, vamos para a terra, vamos plantar, vamos, né, parar de ficar olhando para baixo no celular. Dar atenção para o que realmente importa, né? E dar atenção para esse maior que nós fazemos parte. Então, não sei se foi muito viagem. Não, mas, muito lindo, muito bom, muito bom. Isso, eu sinto que... Isso que você falou é fundamental, né? Primeiro, a pessoa entender
que ela pode ser útil, né, dentro desse sistema, encontrar dentro dela esse querer, né? Depois ela começando a plantar, o resto vem, né? Podemos dizer assim. Vem O que é vindo, né? muito lindo, Murilo, muita gente na cidade começa a plantar por conta da composteira, que eu acho uma outra coisa incrível para quem está na cidade, né? E que é você compostar seu próprio resíduo orgânico. E aí você vai ver a vida acontecendo. Ela É, simplesmente acontece o tempo inteiro, ela brota. Aí você precisa de lugar para plantar aquilo ou dá para alguém que tenha uma terra, um vaso, um jardim. E então também é uma maneira de impulsionar assim a quem quer plantar, né? A você compostar e deixar a vida, o ciclo acontecer. A gente interrompe muito os ciclos da vida. O tempo inteiro a gente está querendo estancar, né? E desde os ciclos naturais, os ciclos né? Desde as jovens que não menstruam mais e ficam tomando pílula para não. E assim, essas interrupções é o que nos torna doentes, ao meu ver. Doentes de tudo. Então, deixar a vida acontecer, nem que seja dentro de um apartamento, né? Esse ir e vir da vida, já é um grande ensinamento para a gente entender a nossa função, né? Nessa uhum. roda. Teve algumas interações aqui, ó, o Antônio mesmo falou, meu caso, composto há 5 anos. E outras também, a Sani Lotus, eu herdei um sítio, comecei a mudar muitas coisas, comecei a plantar, fiz hortas, só no final de semana. Então a gente vê que realmente esse chamado, né, vamos dizer assim, está acontecendo mais forte, eu acho, nesse momento. E a gente espera que mais pessoas possam atender, né, vamos dizer assim. E, Noni, a gente está... Posso dar mais um recado? Claro, Dá pode tempo? dar tempo, eu ainda quero te fazer mais uma pergunta. Primeiro, eu acho que talvez está na mesma linha, assim, é saber como que, se vocês vão fazer algum curso, pretende fazer cursos aí no sítio, se vai ter alguma agenda de atividades futura. Ainda tem uma pergunta muito legal que foi enviada aqui e depois eu vou fazer, são 2 perguntas aqui. Aí eu vou fazer o pessoal que está aí na live. Tá. Eu só vou terminar essa fala, que é assim, também eu sinto que é a questão do chamado da terra, né? Muita gente fala, eu não tenho para onde ir, não tenho terra. Primeiro, eu ia dar esse alerta, porque tem muito sítio abandonado. No meu caso, não foi a terra ideal. Eu queria uma terra ideal, com cachoeira, né? Tudo lindo. E aí eu fui parar aqui, na beira da Raposo, num sítio que estava com entulho, que não tem área agrícola. E estou aqui feliz aprendendo muito. Para mim, isso aqui é um laboratório. Eu ainda pretendo ir para uma terra própria, minha próprio sítio. Mas é a oportunidade que teve. Então, um recado é esse também, a gente aproveitar as oportunidades, deixar de ser idealista e perfeccionista, porque e nem sempre precisa ser só própria terra, né? Às vezes as pessoas estão precisando de ajuda quem está no sítio. Exato. Então, se você tem vontade de plantar, vai ajudar, vai aprender, só indo mesmo que você vai realmente compreender esse funcionamento. E então isso, só para terminar essa fala do recado, né, que eu queria deixar. Sobre as atividades aqui, então, eu queria fazer uma jornada, eu desenhei uma jornada imersiva para esse fim de ano e resolvi, por conta de tanta correria, eu achei melhor deixar para o começo do ano que vem. É uma jornada de imersão com o reino vegetal, que se chama Plantio do Ser. Eu Opa! estou muito afim de entrar mesmo nessa profundeza mesmo do ser. Eu estou acompanhada de uma amiga psicóloga, então vai ser bem terapêutico, mas a gente vai passar por toda a jornada das plantas medicinais, do viveiro, plantio, manejo e beneficiamento, destilação, secagem, mas também com esse acompanhamento um pouco mais aprofundado. Essa é a minha novidade. Eu ainda não tenho a data certinho, se vai ser fevereiro ou março, mas vai ser uma semana de imersão. A gente vai ter que respeitar o protocolo, porque como é uma semana, vai ter que ser restrito o número de vagas. A gente está pensando se vai ter que exigir o exame, que talvez seja melhor, porque daí a gente fica mais à vontade aqui. Então, como tinha muitas coisas para decidir, estava muito perto do fim do ano quando eu
sonhei esse formato, eu deixei para o começo do ano que vem. Então, acompanhe aí o Sítio Amaranto, que logo a gente vai dizer. Eu estou recebendo voluntariado, mas eu estou recebendo no máximo 2 pessoas por vez, por conta desse maior período que o pessoal está ficando. E tenho plano, sim, de retomar os cursos aqui o ano que vem, mas, assim, sinceramente, a gente está com tanta coisa lidando aqui com a produção, com as áreas, que eu não tenho um calendário fechado ainda, mas eu tenho essa jornada, tá? Eu, mas eu gosto muito da interação, então, na verdade, principalmente para as pessoas daqui da região que me conhecem, a gente acaba fazendo vivências com menos pessoas mesmo, mas o dia a dia aqui tá bem intenso, não estou Muito conseguindo bom. muito programar. Mas legal, o Tony até colocou aqui, para o pessoal então acompanhar Sítio, Ponto, Amaranto, tudo que for rolar vai ser publicado por Sim. lá. Então acompanhem. Pode falar aí, Doni. Não sei se tem mais alguma coisa que você... Não, eu posso responder as perguntas. Eu só queria Então vamos divulgar lá. esses que eu sei que vai sair. O Plantio do Ser é uma jornada imersiva. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é muito legal, porque eu tinha pensado, né, em alguns tópicos assim para a gente falar, a gente acabou passando por alguns deles, mas a Ressante Ana perguntou qual a importância de inserir plantas medicinais em agroflorestas, principalmente para as mulheres, né? A inserção de plantas Sim. medicinais, né, nas agroflorestas feitas com a visão do feminino, né, das mulheres ali no campo. Qual que é a importância disso para você? Né? Eu percebo que é muito natural das mulheres, do feminino, né, esse olhar para o cuidado, né? O cuidado da casa, o cuidado da família. Então, não que os homens não tenham esse conhecimento, mas que isso é muito inerente, né, às mulheres. Então, eu sinto que trabalhar com as plantas medicinais é uma ótima maneira das mulheres se sentirem à vontade, mais à vontade de poder plantar, né? Poder plantar, manejar e trabalhar a terra. Uhum. Então, no sistema agroflorestal, é você permitir com que essa planta se desenvolva no seu melhor, né? Então, todas as plantas vieram do ecossistema natural. Então, quando a gente tenta replicar o ecossistema natural de onde ela veio e toda a interação que ela tem com outras espécies no canteiro, num sistema, todo mundo sai mais feliz. Todo mundo sai mais feliz, né? Eu sinto que as plantas, elas acabam tendo uma maior interação com o seu ambiente e criando princípios ativos e moléculas de químicas muito mais completas, né? Como todo ser saudável que está na sua plenitude. Então, a gente acredita fortemente que o poder curador, o poder medicinal dessas plantas, elas são muito potencializadas no sistema agroflorestal, porque tudo está muito mais completo em harmonia, né? Não é uma monocultura, Uhum. mesmo que orgânica, mas Sim. muito, né? Pensando na saúde da planta, é muito melhor que ela esteja num lugar super cuidado, com biomassa, com solo vivo, e respeitando o extrato dela, o ciclo dela, do que ela estar numa monocultura sendo meio que explorada, né? Então, esse respeito é sentido na medicina. Então, Uhum. e eu sinto que as mulheres, dá para ver quantas agroflorestas medicinais, quantos interesses, todas as pessoas que estão procurando esses cursos, né? A Nath Miguel como uma grande precursora desse caminho e tão generosa, sempre compartilhando com a gente todos os aprendizados dela. E aqui também muitas pessoas, e a maioria mulheres, acabam me procurando aqui para poder fazer as imersões, né? Então, eu sinto que é um território muito familiar para as mulheres, né? O cuidado, as plantas medicinais, a ginecologia natural, os chás, as ervas. E agora a gente tendo essa autonomia, com mais conhecimento, com mais equipamento da destilação dos óleos essenciais, que é assim, é
puro elixir, né? É o princípio ativo extraído, essencial puro, disponível, com plantas que são cultivadas por nós. Uhum. Então, isso gera muita autonomia. Além de você produzir seu próprio alimento orgânico, você produz sua própria medicina orgânica agroflorestal. É muita potência de cura, de conexão. Então, tá todo mundo encantado, tá todo mundo querendo esse caminho. E esse momento pede muito isso, né? Pede muito. Sim, Muita gente querendo fazer essa transição. E não só de se cuidar com essas medicinas, mas também de manipular e ter essas plantas ao nosso redor, né? Para nos lembrarmos que não estamos sós. E, e elas são muito generosas, porque elas não vivem para nos curar, elas estão lá vivendo a vida delas, e o grande criador criou exatamente o que a gente precisa, né? Então, muito bom. tudo fica muito sincrônico quando você começa a perceber essas mensagens, né, que as plantas medicinais trazem, assim, é muito bonito, é muito forte mesmo. Isso é muito, muito legal. Eu conheci um raizeiro, é um curador, né? O nome correto, um curador do sertão nordestino. E ele aprendeu com outros, né, mais antigos, né? Ele é um grande amigo, seu Antônio. Alguns aqui que estão assistindo a live conhecem ele. Mas ele aprendeu a fazer isso. Como que ele encontrava a planta para que curaria uma pessoa de determinada enfermidade. Ele convidava a pessoa para andar junto com ele pela Serra do Araripe. E quando a pessoa Uau. tinha essa condição. Então eles iam, né, acampavam, né, ou ficariam em redes, ou iam passando por algumas casas, inclusive de algumas pessoas que trabalham com cura também lá na Serra do Araripe. E ele me contou alguns relatos interessantes, né, só trazendo isso aqui para complementar o que a Noni disse, que em alguns casos que ele relatou que a planta que iria curar e curou a pessoa se apresentava, né? E por algum mistério, vamos dizer assim, da natureza, pela busca da pessoa pela cura, né, ou por um estado de saúde melhor, ele, né, o seu Antônio também com um campo espiritual, e ele percebia qual era a planta que ia fazer um trabalho de cura com aquela pessoa. Então ele tem alguns relatos, e isso é muito legal, né? Então ter essas plantas próximo também, né? Tem momentos que é pelo sentimento mesmo, né? Você vai saber o que vai te fazer bem. E Que forte. isso Muito forte, muito é legal. Eu nunca uma tinha ouvido outra falar. visão de conexão para a saúde, né? Assim, eu poderia contar alguns relatos. Um dia eu ainda vou fazer uma live com o seu Antônio aqui. Alguns amigos já me Nossa, pediram faça, isso. faça, por favor. Muito bom. Mas tem uma pergunta aqui que é muito legal também, que eu acho que você vai gostar. Eu só vou pedir para a gente ser um pouquinho mais objetivo, que a gente está bem na parte final mesmo. Vou fazer essa e mais uma, porque são perguntas Beleza. legais. A Dea Moura, 13, enquanto não for para um sítio, como posso iniciar esse contato com as plantas medicinais em um espaço pequeno? Eu acho que eu meio que respondi. Eu acho que você pode cultivar algumas plantas na própria casa, né? Elas são muito versáteis, as plantas medicinais cultivadas. Claro que tem árvores medicinais, tudo é medicinal, né? Eu Sim. sempre tenho isso. Mas assim, sabe, às vezes num próprio vasinho você pode até usar os conceitos e os princípios da agrofloresta, cada uma ocupando seu espaço. E você pode, num pequeno espaço, ter várias plantas que eu chamo de emergenciais, aliás, emergentes, que é os primeiros socorros, né? Uhum. Então, dá para você ter uma babosa, uma mil em ramas, uma sálvia, uma hortelã, tudo no mesmo vasinho, elas se dão super bem. Então, você pode começar com um vasinho e use. O lindo da planta medicinal é que se você não colher, a própria colheita, né, é o manejo. Se você não manejar, você vai perder o potencial delas. E essa sucessão no canteiro não vai funcionar. Ela é um pouco mais complexo do que um canteiro de hortaliça. Então, ela nos pede para ser usada. Você precisa colher.
Você precisa colher, senão o manjericão vai tombando, né? Se você não colhe. É verdade. Então, use. Então, essa coisa de experimentar, fazer banhos, fazer escaldapés, fazer chás na culinária, isso, assim, tem muito material, tudo é possível. A gente, tipo, sair só que manjericão é só bom na marguerita, sabe? A gente tem que quebrar essas coisas. O manjericão é o melhor limpador energético que existe para mim. Então, usar elas em várias outras ocasiões e às vezes a gente desperta um conhecimento que já está dentro da gente e que a planta nos ajuda a relembrar. Uhum, Então, use e abuse. muito bom. E a outra é do Agrocatinga Tech. Como convencer meus pais de que eu não estou maluco? Tô começando uma, tô começando uma Agrocatinga muito feliz. Nossa, que pergunta legal. Ó, eu acho o seguinte, eu acho que a gente não tem que convencer ninguém de nada, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um exemplo. Se você está feliz e se ele. O que você precisa ter, pelo menos, é uma liberdade num pequeno espaço delimitado que você possa fazer os experimentos. E aí deixa eles verem sua satisfação. Deixa eles verem suas colheitas, verem a vigorosidade das plantas. Isso qualquer ser humano enxerga uma planta vigorosa. É fácil de avaliar. E o que você precisa ter, lógico, é essa autorização, né? Uma concessão ali de poder ter a liberdade para você. E aí, principalmente os mais velhos, eles acreditam muito vendo. Isso. Então, eu só digo, faça bem o seu trabalho, dê o seu melhor e que eles vão sentir só pela sua satisfação, só pela sua alegria. Isso aí. Muito bom. Muito boa a resposta. Noni, a gente está chegando na parte final. Tem alguma coisa que você não falou que gostaria de falar ou deixar uma mensagem final antes da gente encerrar essa live de hoje? Fique à vontade. Ah, eu sinto que a gente tem que sair um pouco da nossa. Quer dizer, fazer um esforço, todos nós, sabe? Inclusive eu mesma. Sair um pouco da nossa bolha individual e nunca esquecer do nosso papel coletivo aqui nesse momento da humanidade. Se você está aqui nessa live até agora, é porque você também tem uma função nesse movimento que a gente quer criar, nesse movimento que todos nós estamos precisando, né? Que é mais respeito, mais conexão com a natureza. A natureza está precisando muito da gente. E a gente, lógico, só vai sobreviver mesmo com ela viva. Então, eu sinto que esse movimento agroflorestal, na minha opinião, é um caminho muito eficiente. Para mim, é o caminho, assim, né? Que vai levar a todos os outros. Então, assim, não se contentem só assistindo lives e tá na internet, tá? Não se contentem, tem que pôr a mão na massa mesmo, assim. Tem que plantar, né, minha gente? Onde quer que seja, tem que plantar. Muito bom, muito bom. Muito legal. Adorei falar com você hoje, Nani. Eu acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda, mas eu acho que ficou um registro muito legal aqui, que eu acho que desse momento do seu trabalho, né, no Sítio Amaranto, e para as pessoas também conhecerem. Essa live vai para o YouTube depois, para quem quiser compartilhar, né, mostrar para alguma amiga ou amiga, né, que queira conhecer mais do trabalho da Noni e do Sítio Amaranto, vão lá depois e vai ficar também no meu perfil, no perfil da Agrocentropia, né, para acessarem depois. Mas é isso, gratidão a quem está aí até agora acompanhando, gratidão, Noni, pela disponibilidade, a gente conseguiu marcar, né, teve algumas datas e tal, e aí deu certo, que bom, e é isso, gratidão. Obrigadão, Murilo. Obrigadão e parabéns novamente. Valeu, Boa gente. noite.